Olá pessoal, muita paz a todos, muita luz, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Aqui é o meu menininho, meu filho, que não larga da gente, que não sai do estúdio aqui. Bem, hoje o tema que nós vamos conversar com todos vocês é por que muitas das escolas iniciáticas, né, elas adotam o celibato como um processo importante da sua jornada espiritual. Então vamos entender basicamente o porquê disso, né? Fica aqui, meu filho. Bom, deixa eu pegar o X. Daqui. Então, as escolas iniciáticas do passado. Iniciáticas. Né? Nós temos muitas escolas iniciáticas, né? Nós temos o budismo, né? Nós não temos o hinduísmo, né? Não. Ele quer brincar, você tá vendo? Dentro do hinduísmo, nós temos todas as correntes, né, do yoga, né? Do yoga, são dezenas e dezenas de escolas de yoga, né? O pessoal dá um feeling pra gente se o som tá chegando legal para vocês, tá? Qualquer coisa a gente dá uma arrumada aqui, dá uma equalizada, tá bom? Então vamos lá. Então, grande parte das escolas de yoga também adotam o celibato, né? O cristianismo, né, também adota o celibato, né, principalmente o catolicismo, né, e tudo mais. Vamos entender por quê. Hoje em dia, né, principalmente aqui no Ocidente, principalmente pelo cristianismo, se perdeu muito o conhecimento oculto, conhecimento esotérico dessa prática do celibato, tá? Nós vamos tentar desvendar o motivo pelo qual, né, essas escolas iniciáticas então resolveram utilizar o celibato como prática do desenvolvimento espiritual. Muito bem, o que todas essas escolas iniciáticas desejam, né? Todas essas escolas aqui, e muito mais que eu não citei ainda aqui, né? Tem muitas escolas secretas, hoje em dia tem a eubiose, tem um monte de escolas, tá? Nós temos o desejo fundamental da iluminação. Né? No budismo japonês, né? No japonês o pessoal chama de satori, né? Atingir o satori, atingir um estado elevado de consciência. Né? No cristianismo é a famosa união com Deus, né? A máxima de Jesus é: conheça a ti mesmo e você conhecerás a Deus. Mas como que eu faço para conhecer a mim mesmo? O que acontece quando eu me ilumino? O que acontece quando um mestre yogi passa por uma transcendência? Nós temos recentemente em nossa história aqui, né, o famoso Paramahansa Yogananda nos Estados Unidos, né, que veio da Índia para os Estados Unidos, foi guru de grandes, né, líderes aí, inclusive ele era, né, amado pelos Beatles, inclusive até a foto dele está na capa do livro do Sgt. Pepper and Lonely Hearts Band, né, o Paramahansa Yogananda, um grande yogi, um grande mestre de yoga, né, que fundou uma corrente espiritual no Ocidente, nos Estados Unidos, que espalhou-se pelo mundo inteiro, né? Então é muito importante que a gente entenda o significado disso. Para eu atingir essa iluminação, o que acontece quando eu me ilumino? Essa é a questão fundamental, né, das escolas iniciáticas. Então vamos lá. Vamos discutir isso com calma. Antes da gente falar do celibato propriamente dito. Né? Bom, imagine a Terra, aqui o planeta Terra, né? Vamos imaginar a superfície espiritual da Terra, superfície das cidades astrais,
né? Vamos lá pegar uma cidade astral aqui, o nosso lar, né? Que é bem brasileira, né? Lá nos planos superiores, vamos colocar, né, o comando do projeto Terra, né? Então, quem está encarnado neste planeta está na superfície carregando um corpo biológico na superfície do planeta Terra. Ok? Muito bem. Quem está sem o corpo está em espírito aqui no plano astral. Ok? Esse pessoal aqui, eles comandam toda a infraestrutura, tudo que vai rolar aqui na Terra, né? Então vamos imaginar um espírito puro. Vamos por um espírito. Tá? Ele é transladado, transmigrado de um outro planeta, de um outro setor e vem para cá. Então, vamos supor esse espírito. Tá? Então, vamos classificar esse espírito aí. Esse espírito, não possui sexo. Isso é muito importante que vocês entendam. O espírito em si, ele não é macho nem fêmea. O espírito em si, ele não precisa se reproduzir como nós e todos os seres vivos se reproduzem aqui na superfície do planeta. Os espíritos não se reproduzem, né? Então, não existe a característica macho e fêmea para o espírito. Então, vamos imaginar que esse espírito, ele vai agora passar por um processo de descida e vai utilizar um corpo biológico para uma experiência na superfície desse planeta. Então, pela primeira vez, esse espírito vai experimentar, né, o sexo. Mas aonde está esse sexo aqui? Então essa é a grande jogada, tá? Da experiência humana na Terra. Este corpo biológico, ele é um androide, presta atenção, esse corpo biológico ele é um androide. Construído por civilizações, por inteligências avançadas, é um androide de, vamos supor assim, da mais elevada geração. Ok? Esse androide, ele é feito, projetado pelas inteligências avançadas e implantado na superfície desse planeta Terra, totalmente adaptado ao ecossistema. Tá? Então, este androide, ele é programado para se autorreproduzir, para se reproduzir. Mas para se reproduzir, a jogada nesse planeta é dividir esse androide em macho e fêmea, criando uma interdependência entre macho e fêmea para a continuidade da espécie. Ok? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está na programação biológica. Então, duas coisas importantes existem na programação desse androide, dessa roupa que esse espírito vai usar. Tá? Muito bem. A primeira programação fundamental é o seguinte: ele precisa alimentar-se. Então, alimentar-se tem que dar muito prazer. O prazer vai ser a força e a energia que movimenta o indivíduo numa determinada direção. Se comer fosse a coisa mais horrível do mundo, as pessoas morriam de fome, ficam tudo magrelo, né? Então a fonte de energia, aquilo que vai manter o indivíduo vivo, tem que dar muito prazer. Então é muito prazeroso você comer, se alimentar, né? A gente fazer os alimentos e tudo mais, né? Preparar os alimentos. A segunda programação muito importante é a reprodução da espécie. Então, na reprodução, nós temos um ato sexual. E esse ato sexual, ele tem que dar muito prazer. Muito prazer.
é o prazer que vai impulsionar a espécie a se manter, né? Então, essas questões todas que nós estamos falando aqui, ela está na programação biológica do androide, não tem nada a ver com o espírito, né? Não tem nada a ver com o espírito. Então, isso é a primeira parte importante que vocês têm que entender. Quando um espírito chega aqui, no plano astral, ele vai usar esse corpo aqui, essa dualidade sexual é que vai fazer com que ele viva experiências muito profundas aqui na Terra. Tá? E o jogo é o seguinte, ao entrar aqui, existe uma regra de total esquecimento de quem é esse espírito, de onde ele veio. Ele não vai se lembrar de absolutamente nada da sua natureza espiritual, da sua natureza transcendental, de encarnações passadas que ele já viveu, ele não vai se lembrar. Ele só vai tomar consciência quando começar a crescer aqui e viver neste mundo e viver os impulsos da sexualidade muito intensa. Tá? Freud, né, ele descobriu muito cedo essa questão da libido sexual, né? Então o Freud determinou que um bebê, uma criança quando nasce, o libido sexual está na boca. Então aquele prazer sexual, né, o orgasmo sexual, ele é localizado na boca no sentido de ele mamar, ele buscar o alimento. Então toda vez que ele está mamando nos seios da mãe, e qualquer mamífero da ordem que tem esse projeto, ele está sentindo um enorme prazer. Um prazer de nível sexual mesmo, quando ele mama nos seios da mãe, quando ele se alimenta, associando alimento a um grande prazer. Aí o Freud diz que, depois de um tempo, esta energia se desloca e vai para a fase anal. Né? Porque a criança, vocês sabem, né, ele faz cocô na cama, faz xixi, não tem controle dessas funções básicas. Mas quando essa energia vai para a fase anal, ele começa a ter então o controle. Ele já não faz mais xixi na cama, não faz mais cocô, tem o controle disso daí. Antes ele não tinha. E depois, na puberdade, vocês sabem, essa energia vem e se instala na fase genital, que é exatamente toda a força desta Kundalini, dessa energia Kundalini, sentada neste ponto, para então ir para a reprodução da espécie. E aí você tem o ser humano, né? Vai nos seus 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos, na puberdade, do teenager, ele vai ser movido intensamente em função do outro, do sexo oposto. Então ele vai procurar fortemente o sexo oposto, e o espírito que está aqui, ele só está experimentando, ele é conduzido, ele não tem controle dessa situação. É como se o espírito fosse um escravo deste corpo, dessas energias tão violentas, que impulsiona ele a viver esse tipo de relacionamento. E todos vocês sabem que esse relacionamento é a base de todo conflito humano, é a base de todas as repressões freudianas, é a base de toda doença humana desta sociedade. Tá? Então, a partir daí, o espírito começa a vivenciar em função de todos os estímulos primitivos e básicos que faz parte do corpo biológico para a reprodução da espécie. Então, esse estímulo que ele vai procurar sempre a mulher mais bonita, a mulher mais gostosa. A mulher também vai procurar o mais macho, mais másculo, mais bonito. Por que ele é assim? Por que esse estímulo é assim? Exatamente porque na biologia clássica nós sabemos que se você, né, elimina os feios, se elimina os defeituosos e cruza-se apenas os indivíduos de mais perfeição biológica da espécie, a próxima geração será uma geração mais perfeita do que a anterior. Ou seja, a gente transmite esse gene mais perfeito, e os genes defeituosos nós não deixamos ele passar para frente. Né? Teoricamente, depois de tantos anos, só deveria ter gente extremamente bela, extremamente bonita, sem defeitos. Isso se não existisse a lei do karma. Tá? Então, nós vamos ter um controle de inteligências avançadas no plano espiritual, programando a genética das pessoas
para que elas vivam então uma experiência coordenada na superfície desse planeta. Então, nós vamos chegar à conclusão, né, que um espírito que está encarnado hoje aqui na Terra, né, um espírito encarnado, ele é escravo, praticamente escravo das energias sexuais. Isso vai moldar toda a personalidade dele, vai moldar todas as suas, vamos assim dizer, construção do ego. O ego vai ser construído a partir desta vivência e buscando sempre a felicidade. Todos neste mundo, né, buscam a felicidade e a sua realização no outro. Ou seja, né? Então nós criamos uma dependência do outro excepcional para ser feliz, né? Então, quando eu encontrar a minha alma gêmea, quando eu encontrar aquele parceiro ideal, aquele ser maravilhoso, aí eu vou ser feliz. Ou seja, a gente projeta a nossa felicidade, a nossa realização como ser fora de nós, num local onde a gente não tem controle nenhum. Nós não temos nenhum controle sobre o outro pode dar um pé na bunda sua, pode meter um chifre em você, e você entra em todos esses universos de ciúmes, possessão, poder, toda essa questão que nós estamos cansados de viver nessa sociedade, né? Muito bem. Então, nessa condição dominada pelas forças inferiores, né, nós vivemos o nosso, sem saber quem somos, estamos fazendo aqui, né? Ninguém sabe o que está fazendo aqui, nem de onde veio, né? O que está fazendo aqui? Ninguém sabe o que está fazendo aqui, né? Muitos vomitam textos sagrados, textos que leu, mas de própria natureza, saber, ter certeza, porque viveu as experiências, acordou, despertou, está falando com o espírito, está saindo fora do corpo, está se libertando, é outra história. São muito poucas pessoas que têm essa capacidade de viver esse estado de liberdade. Muito bem, então, o que acontece? Quando pessoas, né, o espírito que está preso dentro do corpo, ele começa a clamar por uma certa liberdade. Ele começa a clamar por uma certa saída desta condição. É exatamente quando ele vai procurar um mestre, quando ele vai procurar um guru, desde os tempos antigos, na época que Buda andava sobre a terra, na época que Jesus andava sobre a terra, Jesus sempre dizia para todo mundo: meus filhos, o meu reino não é deste mundo. Eu preciso falar para vocês que existe um outro mundo. O outro mundo que Jesus queria dizer é o plano astral, é a vida após a morte. É uma realidade subjetiva de onde realmente nós somos originários. Ninguém é originário deste mundo. Quando Jesus indiretamente fala meu pai que está lá no céu, ele está falando do comando lá em cima. Daquelas inteligências que coordenam todo o projeto Terra, né? Que sabe o que acontece com a alma de cada pessoa, tem a ficha completa de cada pessoa que está vivendo essas experiências aqui na Terra. Então, quando o indivíduo está cansado, quer procurar uma saída, quer procurar uma resposta, eles iam procurar então as escolas iniciáticas do passado, para poder então entrar numa busca de um estado de iluminação, né? Então vamos entender o que é iluminação, porque esses grandes homens da história da humanidade procuraram a iluminação. O que significa iluminar-se no conceito clássico do pensamento indiano, tá?
Então vamos lá. Então, iluminação significa acordar. Acordar das trevas em que o espírito mergulhou e se tornou escravo deste corpo androide, deste corpo sexual, tá? Então, acordar. Quando ele acorda, ele percebe, que ele é um espírito imortal, eterno, que está vivenciando uma experiência no plano material deste mundo, né, dentro do projeto Terra. 2, ele começa a lembrar-se de todas as suas vivências passadas. Né? O Buda fazia uma brincadeira com os discípulos, né? O Buda colocava assim, a mão assim aberta na frente dos discípulos e dizia assim a eles: meus alunos, imaginem que esta é a encarnação que você está vivendo agora aqui na Terra. Você tem um rosto. Vamos imaginar que este dedo aqui seja então a sua encarnação anterior a essa. Você tinha um outro rosto. E vamos supor que esta aqui, este outro dedo, seja a encarnação anterior a essa encarnação, você tinha um outro rosto. E assim sucessivamente. E esse intervalo entre os dedos aqui é o tempo que o espírito passa nas cidades astrais, na comunidade astral, entre uma encarnação e outra. Aí ele vai fundo. Imagine que esse meu dedinho aqui representa a sua primeira encarnação na Terra. Você tinha um rosto. Agora ele pergunta, qual é o seu rosto original, aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? Não se esqueçam que essas encarnações, elas carregam a forma do corpo biológico aqui da Terra. Qual que é a verdadeira forma do espírito antes de vir pela primeira vez na Terra? Como é que era esse espírito? Como é que era esse ser? Então, o fato de iluminar-se vai trazer você a essa realidade. Uma pessoa acordada e iluminada, ela vê e fala com os espíritos claramente. Ou seja, não existe mais a barreira de vivos e mortos, né? Ele interage com... Porque os espíritos é a nossa verdadeira realidade. Quando a gente deixa este corpo, abandona por algum defeito, algum problema, alguma doença, né? O espírito continua existindo, liberto desta condição densa, deste corpo denso, né? Um indivíduo que tem o estado de iluminação acordado, ele não é mais escravo deste corpo, dessa matéria. Ou seja, o seu espírito, seu corpo astral, abandona o corpo físico a hora que ele quer. A hora que ele quiser, vamos colocar assim, né? Então, a hora que ele quiser, ele sai fora do corpo. Ele senta, cruza as pernas, como aqueles mestres dizem, torna fora do corpo. Vai embora. Abandona esse corpo aqui. Então, vocês vão ver que na Índia, né, tem muitas seitas, os caras não estão nem aí com o corpo. Eles deixam o corpo pelado, sujo, não se preocupam em botar uma roupa chique. Eles estão completamente distantes de ser dominado por este corpo denso, primitivo, e essa sociedade, né, e os valores que toda essa sociedade prega, que busca, né? Você vê, essa sociedade não é tão medíocre, os caras vão lá se matar em guerras, né? Ucrânia agora, 2022, os negros estão se matando, né? Não tem sentido pensar um ser humano assim. E uma sociedade com armas nucleares, armada até os dentes, que pode de uma hora para outra desencadear um holocausto planetário e acabar com essa civilização de uma vez por todas. Tudo por quê? Né? Pelas trevas que o ser humano vive, pelos valores materiais, dinheiro, grana, fama, poder. Olha, essas coisas, fama, sucesso, poder, beleza física e estética, tudo isso faz parte do seu ego primitivo, do seu ego inferior,
Tudo isso movimentado pelas forças sexuais básicas para colocar você dentro de um processo competitivo, né, para obtenção dos favores e dos prazeres sexuais, da base da coisa. Então, vamos entrar no que interessa agora, da nossa aula de hoje. Então, quando alguém está cansado de viver em depressão, de viver em angústia, nada o satisfaz desse mundo, né? Nada, arruma um namorado, não adianta nada, casa não adianta nada, compra um carro de luxo, não adianta nada, continua infeliz, né? Eu tenho tanta gente que me procura, gente famosa, gente rica, milionária, gente bonita fisicamente, mas você vai dialogar, tem uma profunda angústia, uma profunda tristeza ali, e eles não sabem como encontrar a paz, o equilíbrio nas suas vidas, né? Então, vamos lá. Eu estou até com uma camisa aqui, ó, sobre os 7 chakras, tá? Então, como eu vou atingir a iluminação? Como, se eu quiser sair desta condição, entrando numa escola iniciática, entrando numa academia de uma escola de yoga, entrando no mosteiro Shaolin, no mosteiro tibetano, o que eu vou praticar lá, o que eles vão me ensinar para que eu possa me iluminar, para que eu possa transcender este corpo biológico e todas as necessidades e impulsos na qual ele me coloca. Então vamos lá. Então eu tenho os 7 chakras. Isso aqui vai explicar tudo para vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Eu vou separar esses chakras assim, em 3 níveis. Me acompanhem aqui, ó. Ok? Vocês vão perceber que nós temos o chakra número 1, que a gente chama de chakra básico, que ele se localiza bem aqui, eu até brinco, né? Fica entre a Bósnia e a Chechênia. Ele tem um foco assim de pegar energia telúrica que vem da Terra. Esse é o chakra, então, sexual, tá? Esse é o chakra do estômago. Isso aqui vai ser responsável por todo o tesão, por toda a energia sexual, tudo aquilo que você tiver agindo em você. Esse é o chakra que controla o estômago, né? Toda a sua função digestiva, né? Todo o trabalho da energia do estômago, do alimento que você come. Este é o chakra cardíaco. Vai cuidar, então, de manter o seu corpo, ajudar o seu corpo a funcionar, né? Dar aquela energia para o coração, mandar toda a circulação acontecer. Este chakra é o chakra laríngeo, o chakra que fica na garganta aqui, sabe? É um chakra responsável por tudo que entra no seu sistema, porque a maior parte das coisas que entram pelo nariz e pela boca. Não, e você, então, é um sistema de defesa imunológico. Se esse chakra está bem ativo, e dificilmente a pessoa fica doente. Pega um vírus, uma bactéria, qualquer coisa assim, ela fica bem protegida. E este aqui é o famoso Ajna chakra, né? A gente chama de Ajna, que é o chakra localizado bem aqui, um pouco acima da testa, no terceiro, é o chakra do terceiro olho, o chakra da terceira visão. Vocês estão vendo as cores aqui? Os chakras têm essas cores aqui, ó. Ele começa com vermelho, o básico, laranja, amarelo, verde, azul, depois um anil e, por último, o violeta. Então, o Ajna, ele tem uma cor azul mais escura, né? E esse chakra é o chamado chakra das 1000 pétalas, é o Sahasrara, tá? Sara, em sânscrito. Agora vocês vão entender a ciência, porque celibato, porque um monte de coisa, tá? Então, as pessoas nesse planeta, esse aqui são chakras superiores. Se esse chakra for aberto, é o chakra da iluminação. O indivíduo vai acordar realmente. Ele vai se lembrar de todas as vidas passadas, toda aquela lista que eu coloquei aqui para você, o indivíduo vai lembrar aqui, em vida. Ele vai ser o senhor de si mesmo, uma consciência do que ele é, do que ele veio fazer aqui
e para onde ele vai após sair dessa condição. Ele já se liberta mesmo em vida. Ele sai fora do corpo a hora que quer, anda para baixo, para cima, vai visitar cidades astrais, vai visitar aquilo que a gente chama de mortos, tal, e está livre, né? Não depende mais do corpo. E esse chakra, quando aberto, ele vai ver perfeitamente os espíritos, vai ouvir, vai dialogar com os mortos. Não há barreira entre o vivo e o morto. Mas a pessoa comum não tem esse chakra ativo nem esse, muito menos esse nem esse. Então, nós chamamos de, eu vou chamar assim de homem abdominal, nível abdominal, abdominal. Eu vou chamar de torácico, né? E o encefálico. Só para uma divisão de estudo, tá? Então, 99,9% das pessoas que vivem neste planeta só tem esses 3 chakras ativos aqui, tá? Ou seja, é um indivíduo que simplesmente vive para comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo. Nada mais, ele não tem nenhuma atividade a mais. Vai trabalhar, trabalha aqui, trabalha de escravo, de androide numa empresa, numa firma, né? Fim de semana, a vontade dele é procurar um namorado, uma namorada, até procurar, casar, procurar sexo, tal, vamos comer, vamos encher a cara, vamos... E morreu. A vida dele, aqui para cima não existe nada, ele não sabe nada sobre ele. Ele não sabe nada sobre a vida dele, sobre a alma dele. E esse indivíduo é um indivíduo com todos os conflitos humanos comuns. Angustiado, depressivo, não é feliz. Quando ele perde o familiar, aquela choradeira em velório, aquela desgraça total. Quando alguém desaparece do seu campo de percepção racional, como a morte, o indivíduo fica completamente transtornado, porque ele desconhece totalmente uma realidade subjetiva. Ele está vivendo esse mundinho aqui, né? Ele está vivendo esses 3 chakras ativos. Ok? Vivendo os valores que esses 3 chakras liberam. E tem uma coisa muito importante, a aura humana. Deixa eu explicar para vocês que interessante que é isso. Então, todo ser humano, né? Ele tem um brilho, presta atenção, ele tem um brilho áurico ao redor do seu corpo, que é praticamente o que nós chamamos de estado vibracional. Ok? Então, e principalmente do estado vibracional, essa aura tem uma cor característica, uma cor. Então, um vidente bom, um vidente perfeito, ele olha a pessoa, ele vê um brilho em torno da pessoa. Ele vê uma auréola colorida em torno da pessoa. Ok? E o interessante é que essa auréola colorida é o retrato psicológico de saúde da pessoa. E mostra o estado evolutivo dela, o estado de acordar dela. Então, geralmente, como esse chakra é vermelho, esse chakra é laranja, esse chakra é amarelo, e eles que são dominantes, esses estão apagados. Então a cor dominante dessa aura aqui é vermelho escuro. Okay? Então um vermelho meio escuro, tal, com um pouquinho de uma tendência de ir pro laranja. É muito parecido quando você taca fogo em lenha na fogueira, assim, você tem aquela cor, daquela cor da fogueira a lenha, não do fogão a gás, tá? Da lenha. É o que aparece mais na aura das pessoas, né? E essa personalidade aqui é uma personalidade, né? Que ela é muito violenta, as emoções dela, a hora ela está feliz, a hora ela está querendo se mexer com ela, quer brigar, quer matar, é totalmente descontrolada emocionalmente, tá? É aqueles bem bipolar, ela está alegre, está chorando, depressivo, angustiado, ela não tem controle da sua emoção. Ok? E 99,9% do planeta está nessa fase. Agora, raramente você vai ter um ser humano vibrando nesses 2 chakras aqui, que é o chakra cardíaco e o chakra laríngeo. Então ele vai ter uma aura aqui mais verde azulada. É muito rara eu encontrar pessoas vibrando com essa cor aqui na Terra. Encontra. Você vê alguns monges, algumas pessoas, né?
quando a pessoa se alimenta muito de carne, muito dessas carnes, tal, ele vibra muito aqui embaixo. A aura cai muito, a vibração dela cai muito. Os alimentos que ela come, que ela se alimenta, tem muito a ver com o estado vibracional dela. Né? Não é à toa que a maior parte das escolas iniciáticas são vegetarianas. Tá? A maior parte das escolas iniciáticas não se alimentam de carne. Tem um motivo objetivo para isso. Não é simplesmente porque, né, tem dó dos animais. Não é só por isso, não. Além da compaixão, nós temos um resultado prático da coisa. Então, esse vermelho e azul. Muito bem. Né, por isso que o chakra cardíaco, né, o Jesus sempre dizia, o próximo passo que vocês têm que dar, meus alunos, é desenvolver o amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a ti mesmo, né? Então, aí você vai desativar esse chakra, o chakra cardíaco, que representa o chakra do amor, né? O chakra, né, que é o próximo passo. E aí a tua aura vai vibrar mais, você vai ter um outro estado de consciência. E o cara que está aqui, vibrando nesse estágio, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, tá? Você não tira ele fora do sério, você não leva ele para briga de jeito nenhum. Ele é um cara tranquilo, calmo, sabe dominar suas emoções, pensa muito bem antes de agir, não é dominado muito pelas paixões. Aqui, ó, essa aura faz com que o indivíduo viva paixões, mas aquelas paixões malucas mesmo, né, que vai se matar por causa do outro, não vivo sem o outro, aquela, né, aquela coisa da força sexual tomando conta do estado vibracional da pessoa. E ele não enxerga nada. Agora, por último, né, aqui é uma pessoa que não se apaixona tanto, não fica loucamente apaixonado, não vive aquela energia do sexo inferior, tudo é sexo, tudo pensa em sexo, só assiste filme pornô, masturba-se 10 vezes por dia, sabe aquelas coisas? Né? Pessoa mais tranquila, os relacionamentos que ela vai ter vai ser com pessoas mais harmoniosas, mais tranquilas, que também vão viver um relacionamento mais harmonioso, mais equilibrado e tudo mais. Bom, já esse nível de consciência é raríssimo na Terra, é muito raro. Pessoas que têm o ágina aberto, que vê perfeitamente e fala com os espíritos, ouve, que é essa daqui da percepção, tanto da visão quanto da audição, né? É raro. E esse chakra aberto, então, aquela pessoa que lembra quem ele é, lembra das suas vidas passadas no plano astral, o que fazia antes de reencarnar, e lembra das vidas passadas reencarnadas na Terra. E ainda pode lembrar da sua jornada estelar, que mundo ele estava antes da Terra, vivendo uma experiência pela galáxia, sendo transmigrados depois para o projeto Terra, para viver uma experiência aqui. Então, qual que é o objetivo das escolas iniciáticas para fazer este homem superior acontecer? Para que esses chakras sejam ativados. Esse é o segredo de tudo. Tá? Então a aura desse indivíduo aqui é uma aura azulada por lilás. Você não vai achar na Terra. Você só vai encontrar ETs, espíritos do plano astral mais ascensionado. Aí ele tem aquele puta brilho, a aura dele às vezes tem 30 metros em volta dele. O espírito aparece na tua frente e ao lado dele tem 30 metros de aura, de luz em torno do cara. Né? Por isso até o conceito da palavra iluminada, como se ele fosse um próprio sol, ele se ilumina, ele irradia uma luz maravilhosa, ok? Se bem que o conceito de iluminado aqui é um conceito que está conectado com o estado de sabedoria, estado de acordado. Luz é sabedoria, e trevas é estar aqui na treva sem saber de nada, sem saber o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, tá ok? Então é por aí. Bom, então agora vocês imaginem, então a aura desse indivíduo aqui vai ser uma aura muito bonita, muito bonita. É raro eu ver auras assim aqui na Terra. Eu já encontrei pessoas assim, uma aura muito bonita, muito aberta, médiuns fantásticos, com uma aura maravilhosa. Né? Muito bem. Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Esse é o segredo. Você entra numa escola de yoga, entra numa escola iniciática budista, vai lá para o mosteiro tibetano no Tibete, larga toda a sua vida, entra numa escola iniciática, entra na igreja católica, por exemplo, né? Se bem que era para ser assim, na igreja católica, hoje conversando com os padres, eu não vejo que é assim, eles não sabem fazer nada, não conhecem técnica nenhuma que os yogis praticavam lá atrás. Então, eu preciso ativar esses centros superiores para me tornar um acordado, um desperto.
Então, eu preciso desativar esses centros. Eu preciso não mais permitir que essas forças do androide controlem o meu ser. Ou seja, o meu espírito agora tem que estar no controle. E não as energias primitivas biológicas do androide, do corpo que eu estou usando. Então o espírito tem que tomar conta, ele que tem que estar no controle. E para fazer isso, ele vai desativar praticamente essas duas coisas. Ele muda a alimentação completamente, não deixa a alimentação de baixa vibração entrar no teu ser, para não atrapalhar o campo áurico e campo energético, e procura desativar esse chakra. Esse desativar o chakra significa celibato. Tá ok? Muito bem. Então, quando ele faz isso, ele faz com uma ciência. Ele desativa aqui e depois com as práticas de yoga, com os exercícios de yoga, ele vai fazer uma coisa chamada Kundalini, que é uma forma de energia que circula através dos chakras, através da coluna vertebral do ser humano, de uma forma espiralada. Ela faz essa energia subir e ir abrindo, ativando esses chakras e simplesmente acordando a pessoa deste sono profundo que ela está na superfície terrestre. Ok? Então, esse deveria ser as práticas de yoga, as práticas de Tai Chi Chuan, o Kung Fu no mosteiro de Shaolin, que o mosteiro de Shaolin na China, as pessoas só conhecem pelo Kung Fu, pela arte marcial, que o indivíduo pratica, essa coisa toda, né? Então, elas desconhecem que o mosteiro de Shaolin era um templo budista e seu objetivo básico era a iluminação. E o Kung Fu era uma ferramenta para ajudar as energias e o fluxo de energia a elevar a sua consciência. E vocês vão ver que a prática maior dentro desse processo para atingir esse estado de iluminação é a meditação. A meditação oriental é a ferramenta fundamental para atingir esses estados elevados de consciência. Todas as posturas de yoga, as práticas de yoga, todo o estudo do conhecimento filosófico por trás da filosofia taoísta, budista, indiana, é a base, é uma ferramenta base de preparação para você estar sentado conscientemente num processo de crescimento. Tá? E aí você vai praticar, e sempre praticando a meditação, você vai elevando essa energia a estados superiores. E você não fica nessa dependência agonizante, você não mergulha em paixões desenfreadas, ciúmes doentio, né? Aquela dor de uma perda, o chifre que você recebe, que a gente fala, né? O corno, tá? Essa coisa toda, né? Esse sofrimento nos relacionamentos afetivos doentios que o ser humano passa a ter quando ele é escravo dessa vibração inferior. Então é basicamente por isso que as escolas elas desativam esse centro para poder praticar e produzir um despertar dos chakras superiores. Essa é a intenção fundamental das escolas iniciáticas. Tá ok? Muito bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, eu vou contar para vocês uma coisa engraçada. Eu tenho um amigo médico, né? Não vou falar o nome dele, ele mora aqui em Pouso Alegre. Ele está estudando o filho médico dele. Ele ficou revoltado pra caramba. Falou, Laércio, veja se tem condições, cara. O meu filho está no 4º ano, eu pago R$9.000 de mensalidade para o meu filho, por mês. Agora, mais isso, mais a despesa, mais gasolina, mais apartamento, mais a mesada que eu tenho que dar para uma série de coisas. Bom, R$15.000 por mês. Ele falou que tem faculdade que a mensalidade é 15 mil. Né, tirando as faculdades, o governo paga, de medicina. E ele diz que o filho dele está estudando numa faculdade dos padres, né? Por exemplo, tem a PUC, né? Muitas faculdades aí, universidades, são regidas por entidades religiosas, né? Ele falou assim, olha, para eu me formar um médico hoje, formar o meu filho, é R$1 milhão. Imagine quem tem uma família, R$1 milhão para investir para formar um médico, né? Ele falou, é um absurdo. E aonde está indo esse dinheiro para os padres, né? Os padres estão cheios de grana. Então, ele me pediu para fazer um comentário sobre o que é hoje o celibato na Igreja Católica.
Será que eles têm consciência disso? Não. Não tem. Muitos padres assistem minhas palestras, muitos padres vêm conversar comigo. Na sua doutrina, a doutrina deles é o que está na Bíblia. E isso aqui não existe na Bíblia. Isso aqui é um conhecimento muito engraçado, que esse conhecimento aqui só a Índia tem. Você pode pegar os gregos, pode ler tudo dos gregos, ler tudo dos muçulmanos, dos árabes, você pode ler tudo, né, sobre o judaísmo, o Antigo Testamento, você não vai ver absolutamente esse conhecimento aqui. Tá? É só na Índia floresceu esse conhecimento através dos avatares indianos. Né? Muito bem. Então, as pessoas me perguntam, Aleixo, por que o padre não casa? Deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês, que para a gente refletir sobre a Igreja Católica, sobre essa instituição gigantesca. Vocês têm que entender que no Ocidente, a Igreja Católica é uma das instituições mais poderosas que existe. Ela já foi muito mais do que hoje. Hoje é menor, mas já foi. Você pode notar que no centro de todas as grandes cidades, ou cidades pequenininhas, tem uma igreja, tem uma catedral. Quarteirão quadrado inteiro, lá atrás tem um puta seminário, aqui em Limeira nós temos catedrais no centro da cidade, temos prédios imensos da igreja, escolas de 2º grau, 1º grau da igreja, ela tem um poderio nessa área. Então, veja bem, então você tem o padre, o sacerdote, né? E você tem a freira, né? A mulher, a feminina dentro da igreja, esses dois trabalhadores. E por trás disso você tem uma instituição economicamente poderosa. Economicamente poderosa. Tá? Muito bem. Como é que se esse padre casar ou fazer sexo, casar, vai indiretamente o sexo, você tem um problema. Quem que vai sustentar a mulher do padre? Então, sustentar significa a igreja teria que pegar parte dessa grana dela para sustentar aquela mulher. Né? 2. E quando essa mulher aqui vai ter filhos? Então a igreja não vai só sustentar a mulher, ela tem que sustentar os filhos do padre. Mais uma grande grana que estava lá contida na arrecadação da igreja vai ter que ser destinada para educar o filho. Eu já falei para vocês, né? Para educar um médico, se o cara quer, o meu filho tem que ser médico, ele quer ser médico, não quer ser padre, não quer ser nada disso, ele quer ser médico, vai ter que gastar 1 milhão, a igreja vai ter que tirar dos cofres dela. E o pior, quando esse padre, a mulher pedir divórcio. Quando ela pedir divórcio, você imagine essa divisão de bens, né? Como é que fica a divisão de bens num caso do padre casado? Que bens que o padre tem? O padre tem os bens ligados à Igreja Católica. Aí, pela lei, ele vai ter que pegar parte do poder da igreja e dar para a mulher. Né? É comunhão de bens. Que tipo de relacionamento? Então isso faz com que, né, econômica, estruturalmente, né, o padre não pode ter uma família. Porque mexeria com toda a estrutura da igreja, os alicerces estruturais básicos que mantêm a igreja viva. Mas a gente percebe que os movimentos evangélicos, a maior parte dos pastores são casados, mas tem um problema, né? Você já viu o pastor? A casa bonita que o pastor tem, família dele e tudo, mas é só aquele igrejinha, aquele, né? Não tem aquela puta, tem outras, né, evangélicos, tem os presbiterianos, tem, né? Tem os metodistas, que tem faculdades no Brasil, faz parte do mundo inteiro. Então tudo isso tem um controle, tem um equilíbrio. Vocês estão me entendendo? Então, muito celibato nessas instituições não é obrigatório. Então, tendo controle, mas pensando muito bem nisso. Né? Então, por que será que o padre ainda é celibatário? Né? E por que muitos padres, né, se tornam, às vezes, pedófilos, às vezes, né, assim, sai fora daquele padrão, debaixo do pano? Porque existe uma necessidade intrínseca que ele não sabe controlar. Né? Então, a partir daí, nós temos os distúrbios humanos comuns, porque o padre só vestiu a fantasia, ele mudou, ele não é mais ser humano. Ele é igual a todo mundo. Existe aquela velha frase, né? O traje não faz o monge, né? Você está entendendo?
Eu nunca usei nenhuma roupa extravagante, diferente. Eu sempre sou lá. Não preciso de botar uma roupa de monge, um traje indiano, né? Para sair para a rua, né? Ir lá no meu ashram, lá sentar num trono e ficar lá esperando os discípulos. Eu nunca vivi dessa maneira. Nunca fui dessa maneira. Bom, então o básico das explicações estão aí, tá? Então, pessoal, eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês. Muito bacana, eu fico muito feliz mesmo de poder falar essas coisas espirituais, essas coisas esotéricas que trazem assim bastante esclarecimento sobre o que nós estamos fazendo neste mundo, qual é o papel do ser humano neste mundo, nesse planeta. Por que nós temos que dormir todas as noites, hein? O que acontece quando eu durmo todas as noites? Por que eu tenho que morrer? Por que todo ser vivente tem que morrer? Buda dizia uma coisa muito interessante aos discípulos, quando ele estava bem velho, né? Buda morre ele morre com 85 anos. Então o Buda reuniu os discípulos dele e fala assim: olha, eu quero que vocês levem para todo mundo, né? Depois que eu partir, a seguinte coisa: digam a eles que eu me iluminei aqui na Terra, eu sou um iluminado, eu acordei. Mas que eu era uma pessoa completamente comum, igual a todos vocês que estão aqui ao meu lado. E consegui a iluminação. Então, se eu conseguir, todos vocês podem conseguir, não é uma coisa impossível. E a segunda coisa que ele disse é o seguinte: mesmo eu sendo iluminado, mesmo eu tendo acordado, eu vou morrer. Isso é uma lei. Não tem como nem o iluminado ficar aqui por 200, 300, 500 mil anos. E o iluminado, quando ele acorda, ele sabe, ele compreende que ele não é daqui. Ele sabe que a coisa mais importante é partir para uma nova etapa, uma nova jornada para o nosso ser, que viveu tantas vamos por assim, as dificuldades, as expiações que nós vivemos nesse planeta, neste mundo denso da matéria. De muito sofrimento, muita angústia, muito conflito. É um libertar-se dessa condição, é uma coisa muito interessante tudo isso, a gente lembrar dessas coisas, ok? Pessoal, muita luz, muita paz a todos e até um próximo encontro aí, muita paz.